computadores que sequer a memória tem, porque a memória agora ela é colocada numa nuvem. Não temos só iPhone, nós temos iPad e nós temos agora o iCloud, que é justamente para colocar num servidor virtual todos os dados do computador. Os automóveis eram diferentes, as casas eram diferentes, tudo era diferente. E a essa questão é que nós temos que chegar quando vamos analisar e interpretar uma legislação que é de 1943. 1943, para vocês terem uma ideia, é o ano em que, no dia, olha que curioso, hoje é dia 30 de junho, em 30 de junho de 1941, a Alemanha invadiu a Rússia. Vejam o momento que nós estávamos vivendo. Quais eram os líderes? Era Hitler, em vez de Angela Merkel. Era o Churchill, em vez do Cameron. Era o Charles de Gaulle, em vez do Sarkozy e da Carla Bruni. Era o Getúlio Vargas, em vez do Lula e da Dilma. Era Mussolini, em vez do Conselho de Ministros. Na década de 40, Hitler se matou, Mussolini foi fuzilado e ficou enforcado de cabeça para baixo. O que eu quero dizer com todas essas palavras, jogadas assim, talvez precipitadamente, é que nós temos um ambiente de absoluta mudança das relações sociais, das relações econômicas, das relações políticas e por isso, e consequentemente, não poderia ser de outro modo, das relações do trabalho. Como, portanto, aplicar uma legislação que foi concebida para um homem, para outro homem, para uma época diferente, para o contexto distinto? Eis o grande desafio que eu, modestamente, vejo para os operadores do direito do trabalho. Como fazer? É aí que entra em cena a questão do neoconstitucionalismo, que apresenta vantagens e apresenta desvantagens. E eu, desde logo, advirto que tem uma compreensão muito crítica com relação a essas novidades. Tá? Existe um professor de São Paulo, muito famoso, mas com cuja teoria eu não estou de acordo, que sempre se refere a mim do seguinte modo: Humberto é um pensador. Pode pensar errado, mas pensa. Eu vou pensar possivelmente errado aqui, mas a minha intenção não é simplesmente expor um assunto, é instigá-los à reflexão. E se todos de algum modo saírem daqui incomodados, eu fico muito feliz, porque eu sei que isso pode desencadear um movimento de reflexão, que é a única coisa que me traz aqui. O que é o chamado neoconstitucionalismo, sobre o qual todos falam, mas que ninguém define? Eu poderia resumidamente dizer o seguinte: é uma concepção do direito marcada por mudanças em alguns eixos. No eixo da legislação, mais Constituição e menos leis. No eixo das espécies normativas, mais princípios e menos regras. No eixo da justiça, mais poder judiciário e menos poder legislativo. No âmbito da compreensão geral particular, mais normas concretas individuais, aplicadas mediante ponderação, e menos normas gerais e abstratas aplicadas mediante subsunção. Portanto, é, digamos assim, uma compreensão do direito que vê uma mudança, mais princípios e menos regras, mais judiciário e menos legislador, mais justiça individual do que justiça geral, mais ponderação do que subsunção. Portanto, é uma concepção que propõe uma mudança, ou enxerga uma mudança ocorrida, absolutamente radical.
Diante disso, surge a indagação que precisa orientar a nossa reflexão do início ao fim. Este novo paradigma do neoconstitucionalismo é um bom paradigma a ser seguido? Como tem sido a evolução dos outros ramos do direito, direito civil, direito processual civil, que já evoluiu e incorporou, digamos, essas diretrizes do neoconstitucionalismo? O que tem acontecido? Então, o que eu quero dizer a vocês, na verdade, é o seguinte: esses paradigmas, eles têm levado a avanços e a retrocessos. Quais são os avanços? Os avanços são no seguinte sentido: de um lado, privilegia-se o caso particular em detrimento da regra geral. Isso, quando nós temos uma situação de anacronismo legislativo, permite uma evolução na interpretação do direito. Porque são feitas correções de sentido na legislação, sem que a legislação precise ser modificada. Portanto, há um movimento de atualização da legislação sem mudança na legislação. E isso é positivo. Há a incorporação dos princípios no debate. Não apenas regras, e muito menos regras legais, mas princípios, sobretudo os princípios constitucionais da dignidade humana, da função social do trabalho, da função social do contrato, da boa-fé, enfim, todos esses princípios que devem nortear, inclusive, sobretudo, as relações trabalhistas. Há uma intensificação do papel do judiciário, justamente para suprir deficiências do poder legislativo. O poder legislativo, vocês estão acompanhando, é um poder que tem muitas qualidades, mas infelizmente tem muitos defeitos. Eu até repito as palavras muito bem-humoradas de um humorista que disse o seguinte: depois, referindo-se ao Congresso, depois que o Bolsonaro foi eleito para a Comissão de Direitos Humanos, o Romário para a Comissão de Direito do Trabalho, o Tiririca para a Comissão de Educação, o mundo não vai acabar, o mundo deve acabar. É para suprir essa deficiência de um Congresso atrelado ao Poder Executivo e que fica refém da edição de medidas provisórias que o Poder Judiciário vai avançando e fazendo aquilo que o Poder Legislativo não faz, ou que o Poder Legislativo não quer fazer, como nepotismo, como regulação do direito de greve e todas aquelas coisas que causam desgaste político e são entregues, portanto, ao Poder Judiciário para que o Judiciário resolva aquilo que o Judiciário não quer ou não pode resolver, o que o Legislativo não quer ou não pode resolver. Esses são aspectos positivos, mas existem também aspectos negativos. Não é à toa que se fala, em tom pejorativo, hoje em dia, em ativismo judicial. Não é à toa que se fala em supremocracia ou juristocracia. Não é à toa que se reclama da irresponsabilidade do Poder Legislativo e do excesso de responsabilidade do Poder Judiciário. Não é à toa que se fala cada vez mais em insegurança jurídica, porque se o paradigma está posto na legislação, essa legislação, depois que é compreendida e consolidada na sua aplicação prática, ela gera previsibilidade, ela gera confiabilidade, ela gera cognoscibilidade. As pessoas sabem quais são as regras válidas, conhecem essas regras, sabem que essas regras não podem ser mudadas de maneira drástica nem de maneira abrupta. Isso facilita a movimentação das pessoas, facilita a contratação, facilita o investimento. Quem está com medo e quem não conhece o mundo fica parado. Quem tem segurança com relação ao mundo, age. Esse novo movimento, portanto, cria, além de um exacerbamento da função judicial, paralelamente um movimento de insegurança jurídica. Por quê? Porque se antes a decisão estava dada pela lei, agora vai ser dada pelo juiz. Com base em que critérios?
Com base em que princípios? Será dada depois e não será conhecida antes. Portanto, isso cria um problema de instabilidade. Instabilidade que não acompanha apenas o poder legislativo, invade o poder judiciário, mudança de jurisprudência, proteção da confiança, princípio da proteção da boa-fé objetiva. Todos esses princípios são chamados, por que razão? Porque as pessoas são surpreendidas, as pessoas não sabem como devem proceder, porque as regras não são claras, elas mudam e são superadas pelo poder judiciário. É nesse ambiente que esses ramos do direito, e eu me refiro particularmente ao direito civil e ao direito processual civil, já passaram a euforia principiológica, já estão superando esse movimento de abandono da subsunção em favor da ponderação, em afastamento da legislação em favor da Constituição, para chegar ao meio termo. E é sobre este meio termo que eu gostaria de falar. Não me parece que se possa simplesmente, a pretexto de que a CLT é antiquada, e é, que ela está de algum modo obsoleta, e está, abandonar a legislação pura e simplesmente e ir para a Constituição aplicando diretamente princípios constitucionais, cujo conteúdo ainda é indefinido, cujos efeitos ainda não foram demarcados e cujas consequências não foram ainda devidamente medidas. Qual é então o meio termo ao qual eu faço referência? É aí que entramos nos novos instrumentos de interpretação, que no meu modesto entendimento podem e devem ser utilizados para recuperar a atualidade de uma legislação que tem bons propósitos e obedece aos mesmos princípios que hoje estão em voga: proteção da pessoa, da dignidade humana e da função social do trabalho. São os princípios constitucionais e que foram justamente os vetores que orientaram a instituição da legislação, sem que nós precisemos entrar neste mundo do qual os outros agora querem se afastar, de insegurança, imprevisibilidade, instabilidade, que leva a uma série de consequências que não se quer, obviamente, aceitar. Então, o que se propõe? E qual é a minha reflexão que divido com vocês? O ideal seria ir além da CLT sem sair da CLT. O que essa expressão bem elaborada quer dizer? Que existem 3 grandes caminhos: fazer uma interpretação vertical, uma interpretação horizontal e uma interpretação transversal da CLT. De que modo? Em primeiro lugar, uma interpretação vertical, isto é, a CLT é a consolidação das leis do trabalho e, portanto, é uma norma infraconstitucional. Só tem validade se for recepcionada pela Constituição, porque a Constituição é o fundamento de validade da CLT. Nesse sentido, o que se deve fazer? Interpretação conforme a Constituição. Em primeiro lugar, as leis são vertidas em linguagem, e a linguagem, em muitas situações, até pode, diante do caso concreto, receber um significado unívoco. Mas em muitas situações, um mesmo texto pode ter mais de um significado, como manga pode ser manga do blazer, como pode ser manga fruta. Uma mesma palavra experimenta mais de um sentido. O que deve fazer o intérprete? Se o dispositivo tem os significados A, B ou C, deve necessariamente escolher aquele sentido. Por exemplo, o sentido C, porque o sentido A e B são incompatíveis com os princípios constitucionais, e só o C é que é compatibilizado com os princípios constitucionais fundamentais. Ou, se vocês quiserem, em vez de adotar o paradigma da hierarquia, que é do compatível e incompatível,
podemos adotar o paradigma da coerência, do mais compatível e do menos compatível.